o islamismo, que não, claro que a gente não está aqui para estudar o islamismo, até porque seria muita pretensão de nossa parte achar que em uma sessão, 2 sessões, a gente vai ter condições e capacidade de estar vendo a grandeza de uma doutrina dessa natureza, né? Mas a gente está aqui para dar uma pincelada dentro do contexto desse estudo aprofundado da doutrina espírita, entendendo a contextualização de tudo isso, né? Elaborar uma linha histórica do islamismo e analisar os principais ensinamentos da religião do Islã à luz do entendimento espírita. Né? Então, esse é que é o grande objetivo. Não adianta a gente sair daqui e dizer, não, a gente está sabendo o que é o Alcorão, está sabendo quais são os desafios do muçulmano, não é nada disso. A gente não pretende esgotar esse assunto, né? Até porque a apresentação aqui é muito mais simples e dentro do livro, do conteúdo do livro, tem muito mais informação, até para quem quiser estudar. E tem lá na Revista Espírita, que eu acho para quem gosta de estudar a doutrina espírita, a Revista Espírita é uma fonte de pesquisa e de informação riquíssima, porque era na Revista Espírita que Kardec, nosso codificador, mantinha aceso o debate, as questões polêmicas, as discussões. Então, na Revista Espírita, ele derrama toda a sua bagagem de conhecimento. Semanalmente, ele tinha uma revista que ele editava, e acho que era mensalmente. Então, mensalmente, ele fazia um volume de uma revista que ele gerava conteúdos de alta qualidade para defender muitas das informações. E muitos dos artigos da revista foram levados para as obras da codificação, né? Tamanha a consistência, a dedicação, o zelo com que ele escrevia tudo isso. Então, na Revista Espírita de 1866, eu acho que das páginas 303 a 319, Kardec tem um estudo que fala sobre Maomé e o islamismo. Então, para quem quiser se dedicar um pouco a esses estudos, além de alguns capítulos breves em Caminho da Luz, tem essa tarefa, 1866. Ele fala com muita consistência dessa questão de Maomé e do islamismo, né? Ele dá uma mergulhada profunda. Eu dei uma pincelada, mas não li tudo, porque é muita informação, né, para a gente poder ir digerindo, né? Bom, então, o que a gente diz aqui de Caminho da Luz, que está no capítulo 17, Emmanuel diz o seguinte, que o islamismo, ou Islã, é uma religião monoteísta. Essa é uma grande contribuição também do islamismo. Ela é monoteísta. Ela tem uma veemência, uma convicção muito grande em Alá, Deus, né? Que só Deus é Pai e a Ele todas as honrarias, né? Então, os muçulmanos têm essa verdadeira voto de fé a Alá, que é como eles chamam Deus, né? Revelada por Deus através de Maomé. Essa é a concepção. A doutrina do islamismo foi revelada por Deus, ou Alá, ao profeta Maomé, segundo a tradição islâmica. Os ensinamentos estão contidos no livro Alcorão, que é o livro religioso dos muçulmanos, né? O Alcorão. Ao contrário do que se pensa, o Islã, ou Islã, não foi enviado a um só povo, os árabes. Não veio apenas para aquele povo, né? As suras é os capítulos e versículos, que é como eles chamam do Alcorão. Como a gente diz, o capítulo tal, o versículo tal do Evangelho, no Alcorão eles chamam de suras. Então, as suras 21, versículos 107 e 7, 158, dizem, e não lhe enviamos, senão como misericórdia para a humanidade. Então, nessa questão de Deus, monoteísmo, tem essa outra terceira coluna aqui, que ele diz que a revelação divina, base da crença islâmica, está resumida no seguinte artigo da fé:
não há um Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Ou seja, isso é uma profissão de fé. Não há um Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. A gente vai ver como é o nome daquelas torres que tem nos templos judaicos, judaicos não, muçulmanos, e que na hora das orações, que são 5 vezes ao dia, uma que tem um nomezinho deles aqui que a gente vai ver, ele sobe lá naquele lugar e fica chamando, gritando a população, chamando, convocando a população muçulmana, dizendo essas frases: não há um Deus senão Alá e Maomé é seu profeta. E fica repetindo isso para que as pessoas sejam atraídas, chamadas para dentro dos seus templos para orarem, né? Então, o que Emmanuel nos diz em A Caminho da Luz, aí é aquela história que a gente sempre comenta do pensamento maior do planejamento. A gente estudou aqui nas semanas anteriores de como se deu a evolução do cristianismo. Primeiro momento com os apóstolos, depois com os pais da igreja, né, que são os padres, a luta para consolidar essa religião como religião de Estado, a presença de Roma, a presença do imperador Constantino, que torna o cristianismo a religião oficial do Estado, os desafios dos concílios, aí chega como a religião se torna religião de Estado, os pais da igreja começam a ter as benesses do poder imperial. O cálice deixa de ser de madeira de barro e passa a ser de ouro. As vestimentas deixam de ser vestes toscas do dia a dia, de pedaços de saco, de pano, e passam a ser aquelas roupas suntuosas. Os templos começam a ser construídos com muito mais riqueza, por essa união com o poder transitório do Estado, o dinheiro, o poder, o orgulho, a vaidade. E nesses equívocos, a igreja começa a se desvirtuar da sua mensagem original, simples, humilde, fraterna, de amor que o Cristo nos traz. E aí a gente vê os equívocos da igreja. Nesse esforço, reencarnam diversos missionários, como Emmanuel diz aqui, numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Ou seja, sempre um esforço de resgatar a mensagem original. Só está saindo um pouco aqui do planejamento. Vamos mandar fulano, beltrano, cicrano, para ver se ele consegue, e vai. E aí começa o movimento do papado, e na mesma época que começa o movimento do papado, em 570, entre esses missionários, veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano de 570. Ou seja, no ano que começa o papado, com todos os desvios e as concessões que a igreja começa a trazer para o Estado, pelas conveniências, né, reencarna um missionário. Maomé era um missionário. Filho da tribo dos Coraixitas, a sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do evangelho no Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Estão vendo a estratégia? Na Europa começa a deturpação do pensamento cristão, Europa, Roma, França, Espanha, Itália, toda aquela região. Claro que os nomes eram outros naquela região, mas começa essa deturpação das ideias cristãs. Na Arábia, as tribos árabes reencarnam no seio deles um profeta, um missionário, cujo objetivo era reunir todas essas tribos árabes, porque as regiões eram formadas por tribos, por clãs. O objetivo era reunir essas tribos árabes. Para quê? Para fortalecer e restaurar o evangelho do Cristo, em oposição aos abusos cometidos na Europa. Então, o islamismo vem com essa tarefa. Vou fortalecer o povo árabe para enfrentar os abusos da igreja que está vindo da Europa. Estão entendendo? Isso foi 570, então isso demora um tempo. 300 anos, mais ou menos, se passaram,
o islamismo começa a crescer, aí quando chega mais ou menos no século XI, começa a ter o quê? A igreja consolida-se como religião oficial do Estado, se une com o Estado. Aí a gente estudou na semana passada aqui que no século XI, XII, começam a ver o quê? As cruzadas, que são guerras santas. É essa contraposição aqui. Ou seja, está cumprindo a sua tarefa de lutar contra as heresias, contra os excessos, contra todas aquelas outras coisas. Se no caminhar comete esse excesso de um lado ou de outro, a gente não vai estar julgando aqui, a história que vai dizer a consciência de cada um. Se matar em nome de Deus foi essa mensagem, nunca foi. Mas as pessoas, no seu devaneio, na sua loucura, acaba com essa ideia sectarista de que não há um Deus senão Alá e Maomé é seu profeta. Então começa a entender que de um lado e do outro lado, fora da igreja, não há salvação. Então, de um lado, fora da igreja não há salvação, do outro lado, só Alá é o Deus e Maomé é seu profeta, e do outro lado, fora da igreja não há salvação. Então, cada um que queira lutar para fortalecer o seu rebanho e que a sua ideia prevaleça. Então, dessa loucura, começa todas as coisas que a gente assistiu. E Jesus, governador planetário, olhando, fala, minha Nossa Senhora, não foi nada disso que vocês entenderam. Aí começa século II, século III, o papado nessa evolução. Aí a igreja começa a luta por Jerusalém, junto com o islamismo, a grande luta de Saladino, que foi esse grande líder muçulmano que reencarna no meio do islamismo, a luta das conquistas. E a gente viu aqui da visão de Constantino, quando ele viu que sob essa cruz vencerás, marcharás sob essa cruz e vencerás. E a gente vê todas as cruzadas marchando, nesses filmes históricos que a gente vê, a cruz de ouro lá na frente e os exércitos dos reis, porque as cruzadas eram comandadas pelos reis, em união com a igreja. Daí surge a Ordem dos Cavaleiros Templários, que também são guardiões da mensagem cristã, que lutam, que são bons guerreiros, e começa todo esse movimento de uma defesa do seu ideal e da sua religião, que permanece até hoje, infelizmente, porque muitas classes se ainda denominam os guardiões da fé, os guardiões da mensagem do Cristo. E depois desse movimento das cruzadas, a gente teve os tribunais das Inquisições, a gente teve todo esse movimento na Europa, na Idade Média, as loucuras, as perseguições, as heresias, porque fora da igreja não há salvação. Os livros que não fossem religiosos eram condenados, a ciência não podia avançar. O movimento do papado, que a gente estudou no Apocalipse de João, os 1.260 anos, que é exatamente esse período de 607 a 1500 e alguma coisa, quando há um decreto da infalibilidade papal. Ou seja, o chefe da igreja romana, que era o Papa, não é infalível, porque tinha a visão de que a igreja sabe tudo, a igreja pode tudo, a igreja domina todas as ciências da terra e da humanidade. Por isso que Galileu foi queimado numa fogueira, quase que ia ser queimado numa fogueira, no século XVII, no século 1600 e alguma coisa, quando ele já questionava pelo avanço da ciência de que a Terra não era o centro do universo, mas que sim, a Terra girava em torno do Sol. Então, com o avanço da ciência, a religião deixa de ter a hegemonia do pensamento científico, filosófico. Então, cai a infalibilidade papal. Então, aí encerra esse período e começa o século de luz. Ou seja, a evolução do pensamento precisa chegar. Então, vem o século do iluminismo, reencarnam diversos pensadores em diversos campos, a ciência, a música, a história, a filosofia, a religião, reencarna tudo isso, e nesse bojo vem Kardec, né? E eu passei por cima do século XVI, 1500 e alguma coisa, que houveram o quê? Jesus disse, bom, essa região aqui já está muito comprometida psiquicamente. Já houve muito derramamento de sangue, já houve muita morte, já houve muita luta. Então, esta região, esse solo
não nasce mais essa pureza do Cristo, do Evangelho. Então, o que é que ele faz nesse momento? Aí é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele pega essa ideia e diz, eu vou para as Américas, uma terra virgem, uma terra limpa, psiquicamente liberada, e começa todo o planejamento, o movimento para reencarnar Henrique de Sagres, para formar as escolas de navegação em Portugal, para se descobrir um novo caminho das Índias por acaso. Não é tudo planejado para que se descubram Cristóvão Colombo nas Américas do Norte, Pedro Álvares Cabral na América do Sul, e a ideia do cristianismo depois vindo com os jesuítas, com os padres, para todo o desenvolvimento desse pensamento do Cristo. Então, tudo há um pensamento. Mas na Europa, os abusos e as heresias da igreja foram contrapostos por vários reformistas, que a gente vai estudar na próxima semana. Calvino, Lutero, o próprio John Hus, que é o nosso Kardec, que reencarna na Tchecoslováquia em 1300 e alguma coisa, que era um reformista, ou seja, não aceitava muitas das coisas, iniciado até pelo próprio Francisco Bernardone, no século XIII, 1100 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa, reencarna Francisco Bernardone com essa tarefa, sempre de tentar trazer a mensagem pura do cristianismo para que a gente consiga entender a mensagem simples do Cristo, né? Diz aí. Você já concluiu, só uma ressalva. Os próprios papas, no momento, quiseram acabar com todos os trabalhadores temporais, eles iam contra tudo aquilo. A noite de São Bartolomeu, né? Comandada pela rainha, né? É isso aí. Por quê? Porque acham que eles começam a ter muito poder. Então, eles começam a ter muito poder por causa dessas guerras, por essa coisa. Então, tudo é poder. Então, você imagina, há um tempo atrás, quem é que pode mais? São os religiosos que guardam os segredos dos céus ou os imperadores, os reis que guardam os tesouros da terra? Então, quem é que é mais poderoso? Então começa essa disputa e durante muito tempo isso não dá para disputar, vamos se unir. Eu vou ficar aqui unido com a informação do céu e você fica com os tesouros da terra. Então nós somos invencíveis, não é? E quem tiver com a gente está com tudo, quem não tiver com a gente morre. Simples assim. Porque pensávamos assim, nos aliávamos assim, éramos assim. Nós não éramos, nós não incluíamos ninguém. Porque se você não fosse igual a mim, você estava perdido. Se você não tivesse os olhos azuis, não fosse do meu clã, até logo. Então, assim eram as uniões, os casamentos, era o rei de um canto com o príncipe de outro canto, a rainha não sei de quê, porque tinha que estar tudo ali. Esse era o movimento das construções das fortunas, dos impérios, da manutenção do status quo, Estado e Igreja. Então, esse sempre foi. E em torno quando havia um missionário que produzia algum milagre aos olhos da humanidade, se construía uma igreja. A igreja de Santo Fulano de Tal. Porque ali houve um milagre, porque as pessoas precisavam de ser alimentadas dessa fé. Então, se tinha essa fé, porque ali havia tido um milagre, o povo ia, o povo frequentava, o povo se alimentava, né, de toda essa história. Que no começo do século, com Roma, era pão e circo. A diversão do povo era o circo romano. Eram as lutas, os gladiadores e o pão para todo mundo comer, né? E depois passou a ser a religião que controla essa ira do povo, Então, você precisava da igreja para que nos seus artigos de fé você segurasse a onda com os plebeus, as classes menos poderosas, digamos assim. Então, você precisava da igreja para poder fazer esse jogo, esse contraponto do outro lado. Então, isso tudo é um jogo de forças, não é? E as concessões que foram dadas pela igreja da interpretação das mensagens divinas vêm exatamente desse jogo, dessa troca, né? Eu vou aliviar aqui, mas
Tu me dá mais isso, me dá mais aquilo, tu constrói um templo para mim, tu constrói uma igreja, tu libera um não sei o quê. Então, é isso aí. Né? Então, o islamismo, no século VI, vem um profeta, um missionário, com a intenção de juntar tudo isso. Aí alguns conceitos, né? Alá é uma palavra árabe que significa Deus e que se relaciona etimologicamente à palavra hebraica, al-corruptela, usada na Bíblia para nomear Deus dos hebreus. Islã, palavra árabe com dupla significação. Paz, no sentido etimológico, e submissão, no sentido religioso. Trata-se de uma doutrina que teve origem na Arábia e que ainda hoje guarda íntima relação com a cultura desse país, embora atualmente só uma minoria dos muçulmanos seja árabe. A palavra submissão, a árabe é uma raça geográfica, é o povo que fica ali naquela região da Arábia, dos países árabes, né? Agora, como o islamismo surgiu dentro do povo árabe, nem todos os árabes são muçulmanos. É isso que ele está dizendo aqui, né? E nem todos os muçulmanos são árabes, né? Então tem toda essa situação, que hoje a própria Europa está invadida por muitos muçulmanos, né? Então, essa é uma outra situação desse povo que antes conquistou, hoje é conquistado, de outra forma, de outra maneira. Então, são os movimentos que surgem espiritualmente, né? A palavra submissão tem um sentido muito específico para o islamismo, de que o homem deve se entregar a Deus e se submeter à sua vontade em todos os instantes e setores da vida social. Esta é a condição para ser muçulmano. Ou seja, há na doutrina muçulmana, há uma submissão muito grande à vontade de Deus. Ou seja, você se submete à vontade de Deus em todos os instantes e setores da vida social, né? Mas é uma fé, muitas vezes, cega, que até mesmo a limpeza de uma mão que você usa para se assear, para limpar, você não aperta a mão do outro. Então, você não come carne de porco, porque é uma carne impura, porque é um animal que... Então, tem uma série de artigos de fé que criam essa condição do ser muçulmano, né? Então, tem toda uma história, você ora de costas para Meca, você não pode tocar no pé do outro, porque é um instrumento impuro. Então, tem todos os ritos que o ser muçulmano guarda, né? Mahomet, ou Maomé, nome que significa o altamente louvado, representa o sumo profeta dos muçulmanos, descendente de Ismael. Ele é descendente de Ismael. Quem é Ismael? O nosso governador do Brasil. O anjo Ismael, que é filho de Agar, da escrava árabe Agar, filho de Abraão, da linhagem dos judeus lá atrás, do judaísmo, lembra? Abraão e sua esposa não tiveram filhos, aí ele teve um filho com a escrava árabe Agar. Desse filho nasceu Ismael. E depois ele, casado com sua esposa, ele teve outro filho, que desse filho nasceu, eu acho que foi Davi, se eu não me engano, nasceu o filho que deu origem às tribos judaicas, às 12 tribos, que ainda não foi dessa linhagem, foi Davi, Jacó, e de Jacó nasceram 12 tribos, né? Só que esse filho da escrava Ismael, como a esposa deu à luz, ele botou ela para fora junto com seu filho. Então ele foi embora para a Arábia, foi ser exilado na Arábia. E na Arábia, Ismael fundou a sua árvore genealógica, e de sua árvore genealógica nasce Maomé. Então, é o nosso governador do Brasil, que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus chama Ismael: a ti entregarei essas terras virgens, cuja as marcas no céu lembram a marca do meu Calvário, o Cruzeiro do Sul. E aí ele se emociona e tremula a bandeira Deus, Cristo e caridade. E é o nosso governador espiritual do Brasil. É esse Ismael que dá a linhagem a Maomé, né?
Nasceu por volta de 570 depois do Cristo em Meca e faleceu em Medina com idade de 63 anos. Na época em que Maomé recebeu a revelação islã, a religião era habitada por povos nômades, organizados em estirpes, por suas vezes divididas em tribos, linhagens, clãs e famílias poligâmicas. Era a forma que a sociedade se organizava, né? Naquela época, né? Corão ou Alcorão, os vocábulos têm um significado literal de leitura, por excelência, ou recitação. É o livro sagrado do islamismo, escrito em língua árabe, e teria sido revelado por Alá a Maomé, por intermédio do anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel das nossas revelações, não é? Após a revelação, Maomé passou a ser reconhecido pelos muçulmanos como o maior dos profetas, o último mensageiro divino. E eles também consideram Jesus, Moisés, como profetas. Não é excludente nesse sentido, não, né? Só que Maomé é o maior dos profetas para eles, né? O último mensageiro divino, porque vem após Moisés, vem após Jesus, não é? Muçulmano ou islamitas são pessoas que professam o islamismo, podem ser árabes de origem, árabe ou de qualquer outra etnia. Kaaba ou Kaaba é a palavra árabe que significa cubo. Vocês estão vendo esse cubo aqui embaixo, né? Situada em Meca, a Kaaba é o santuário e a mais antiga mesquita dos muçulmanos. Trata-se de um edifício quadrado coberto por um pano negro que os muçulmanos acreditam ter vindo do céu. Então, a Kaaba é esse templo sagrado dos muçulmanos que fica em Meca. É um templo quadrado e esse pano negro, eles acreditam que veio dos céus. Então, são os artigos de fé que a gente deve respeitar, os credos de todas as religiões, né? Mesquita é um templo muçulmano de oração e de ofícios religiosos. É a igreja deles, é o templo religioso que eles têm. Minarete é o topo da mesquita, a torre da mesquita, de onde parte o chamado da oração. Antigamente, ali havia uma pessoa, o muezim, é esse cidadão que está aqui gritando. O muezim fazia o chamamento. Hoje, porém, houve-se uma fita gravada. Então, 5 vezes por dia, estejam onde estiverem, eles param para orar a Alá, porque só Alá é o Deus e Maomé é o seu profeta. É o artigo de fé que eles perseguem, né? Eu me recordo que teve uma época que vieram trabalhar aqui em Pernambuco muitos muçulmanos, porque era a época essa coisa de tecnologia, e vieram muitos indianos, essa coisa toda, e muitos deles eram muçulmanos. Então era interessante que no meio do expediente eles paravam e iam orar, iam rezar, no meio do expediente, estava aqui, a gente assim parava e iam rezar, porque é a fé que eles carregam, é a fé que eles professam. Aí passavam lá meia hora, tal, rezando, tal, e voltavam, né? Meca, a cidade da Arábia Saudita, capital da província de Hejaz, é a cidade santa dos muçulmanos desde o século VII da era cristã, por ter sido o local onde Maomé nasceu e onde está localizada a mesquita mais importante dos islâmicos, a Kaaba, aquela que a gente viu, né? A doutrina islã e o espiritismo. Importa considerar que Ismael, guia espiritual do Brasil, aquilo que a gente está comentando, né? Filho de Agar e Abraão, deu origem à descendência árabe, assim como Isaac, filho de Abraão, como a judia Saara, formou a raça judaica. De Isaac nasceu Jacó, que de Jacó nasceram as 12 tribos, né? Então você tinha Abraão e teve um filho com Agar, que era a escrava, e dessa relação com a escrava nasce Ismael, que vai fundar a raça árabe. E da relação dele com a esposa Sara nasceu Isaac. E de Isaac nasceram vários filhos que fundaram as tribos judaicas, a raça judaica. Então, de Abraão nasce a raça árabe e nasce a raça judaica. É a região, né? Aquela região. Então, aí é que entra, quando a gente começa a estudar o psiquismo, as coisas todas, a gente vê que o psiquismo daquela região ainda está... Quanto tempo vai precisar para limpar aquela psicosfera, digamos assim, né? Ambos, Ismael e Isaac, são aparentados, portanto, de Maomé.
Isaac é tio, né? Longe de Maomé, né? Narra Humberto de Campos, que é o irmão X, que Jesus, dirigindo-se a Ismael, um dos seus mais elevados mensageiros do orbe, teria dito: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. É aquela passagem muito linda, né, que Jesus se relaciona com Ismael, dando essa tarefa de você ser o governador espiritual da terra. Da terra não, do Brasil. Né? E é lindo a gente ver naquele livro, Brasil no rumo do mundo de regeneração, quando Divaldo relata, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo, relata que Ismael coordena, no meio da selva amazônica, uma reunião para cuidar do momento da pandemia, coordenada por Ismael. Então, por que no meio da selva amazônica? Ambiente. É o ambiente adequado, propício para que tudo aquilo ali... E naquela mesma hora, os diversos governadores espirituais das diversas regiões estavam também orando e produzindo aquele mesmo desafio de orar, de elevar o pensamento para limpar a psicosfera que a gente está mergulhado. Quando a gente vai nas reuniões mediúnicas e vê essas entidades que habitam as regiões mais densas, nas cavernas, elas estão muito longe da luz. Quando a gente vê aqui a luz batendo nessa esfera terrena, a gente vê o sol, o ar, a natureza, a atmosfera, produzindo um certo equilíbrio. Mas a gente não tem uma visão fluídica, magnética, capaz de perceber as impurezas das emanações psíquicas produzidas por nós, seres encarnados, e por todos os seres desencarnados que ainda permanecem na crosta. Então, imaginem, dentro das regiões mais densas, nas cavernas, como é a emanação fluídica desses espíritos. Vocês imaginem, ontem na reunião, vocês viram Kátia falando da escuridão, das trevas, das dificuldades, da escuridão, do frio, de todos os sentimentos que habitam o psiquismo daquelas entidades que vivem presas a essas emanações mentais. Então, vocês imaginem o desafio de todos nós que temos para fazer essa asepsia na psicosfera da Terra. E essa asepsia da psicosfera da Terra começa na asepsia da nossa psicosfera. A gente ter cuidado com os nossos pensamentos, ter cuidado com o que a gente está pensando, com aquilo, quando vier um pensamento intruso, que a gente sabe que não é nosso, orar, encaminhar aquele pensamento, para a gente poder manter a nossa sanidade mental, a nossa serenidade mental. Né? E o desafio dos médiuns, como a gente conversava, Rita, é porque ele tem esse canal mais aberto. Então, ele tem uma porta mais disponível. Então, ele pode estar mais vulnerável a esse tipo de assédio. Então, ele tem que estar sempre procurando higienizar a sua mente. Como é que a gente higieniza e se fortalece? Prece, oração. Orai e vigiai para não cairdes em tentação, como já nos ensinou o nosso mestre Jesus. E é esse Ismael que vem para cá, nessas terras virgens, hoje já nem tanto, cuidar dessa replantação da cruz do Evangelho. Né? Recebe-a nos teus braços, de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria de meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade da carnificina. Guarda este símbolo de paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo
no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Então está aí, meus irmãos, essa bênção que nós temos de estarmos fazendo parte do que ele diz aqui. Ó. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos teus ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Está aí, meus irmãos, a tarefa grandiosa de todos aqueles que hoje nos dizemos cristãos e que estamos reencarnados no Brasil, espíritas, entendendo o contexto dessa mensagem e do esforço maravilhoso do Cristo de Deus, o nosso Senhor Jesus, para amenizar, para iluminar, para abençoar a nossa humanidade. O islamismo é um desses esforços que a gente está entendendo. A doutrina espírita é este esforço. Depende de nós o que é que nós vamos fazer da doutrina espírita, não é? Do que vamos fazer da tarefa governada no Brasil espiritualmente por esse homem, por esse espírito, Ismael. Pronto, meus irmãos, aqui vamos parar por aqui no dia de hoje, esse estudo do roteiro 24. Só para fazer um comentário. Aqui? Ali quando diz assim, guarda esse pai e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de intervir a causa de Deus. Aconteceu hoje uma coisa, é porque me veio na cabeça, eu estava correndo hoje, né? E daí uma menininha, ela chegou desse tamanho, passeando com o pai aqui na pista do Santos Dumont, e ela tinha a mãozinha fechada assim, ela me ofereceu, eu vinha correndo e ela no meio do caminho com a mãozinha assim. Aí eu parei, todo mundo passando e ninguém falava. Aí eu parei e fiz assim com a mão, eu pensei que era alguma coisinha, uma brincadeira que ela queria fazer. E ela me deu uma florzinha toda amassada na mão, assim. Aí quando eu ouvi isso daí, né, a questão de inscreve na sua imaculada... Esse símbolo da paz, né? O lema da tua coragem. E é o símbolo da paz, né? Aí eu fiquei pensando, ela ainda está dentro dessa imaculada pureza e lema de coragem. Né? Aí depois, logo que quando veio aquela questão da humanidade, do universo, aonde é que a gente se desvirtua? Porque tem um momento. Porque aqui era só pureza, era só amor. Em algum momento, conforme a gente vai evoluindo, a gente se dispersa, a psicosfera. Somos espíritos. É a tal da psicosfera. Quando Jesus pega a cruz de seu evangelho, ele joga para uma terra para não ser poluída com todos esses pensamentos e esses valores. É a psicosfera. É a psicosfera. É a nossa tarefa. Então vamos em frente, encerrando por aqui. Na próxima semana a gente vem falar estudar um pouquinho sobre a reforma protestante, né?